Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de estado geral, nível de consciência e atitudes. Estado geral a gente já deu uma falada durante a aula de anamnese e nível de consciência a gente acabou de falar na aula de sinais vitais, certo? Mas a gente vai dar uma aprofundada um pouco mais para a gente entender a importância e como funciona realmente essas avaliações. O estado geral ele é uma análise feita dos dados exibidos pelo paciente que vão ser interpretados pelo profissional de saúde de acordo com a sua experiência. Então, a gente vai descrever essa impressão como bom estado geral, regular estado geral ou mau estado geral. A gente vai utilizar BEG, REG e MEG para acelerar ali o nosso processo de consulta. Essa avaliação, ela serve principalmente para se compreender o ponto que essa doença ela afetou esse organismo, certo? Então, vai ser utilizado como sinal de alerta para os médicos em casos de sinais escassos. Por exemplo, o paciente não está tendo muitos sinais muito fortes, muitos sintomas muito fortes, mas ele tá péssimo, entendeu? Então, a gente tem que aprofundar um pouco mais ali a nossa análise clínica para a gente entender o que está acontecendo com esse paciente. O nível de consciência é outro parâmetro que a gente tem que levar em consideração, principalmente em casos de acidentes, em traumas cranianos, principalmente, para a gente entender até que ponto esse organismo ele foi afetado por esse trauma, né? Então, primeiro, a gente tem que o estado de vigília é o estado mais pleno do indivíduo, então o paciente tá de boa, entendeu? Ele tá completamente orientado e consciente. E o estado comatoso é o pior, que o paciente não está respondendo a estímulo nenhum, ele está em coma. Mas entre esses dois espaços, né, entre esses dois extremos, a gente tem alguns intermediários, certo? O primeiro é a obnulação, que é quando o nível de consciência está um pouquinho comprometido, então o paciente ainda está em alerta, mas ele está um pouco diminuído, ele está um pouco alterado de certa forma. Isso é principalmente casos de trauma craniano leve. Tá? O paciente ele teve ali algum acidente de trânsito, mas ele tá consciente, ele responde bem, só que ele tá um pouco alterado, talvez pelo susto principalmente. A sonolência é quando o paciente ele é facilmente despertado, ele responde mais ou menos, mas ele logo quer voltar a dormir. Então ele tá com um pouco ali, um pouco alterado, né, a sua consciência. A confusão mental, ela é a perda de atenção, né? O pensamento não está completamente claro. Às vezes o paciente, ele não responde da maneira adequada. Ele não tem uma percepção de tempo, nem de espaço adequado. Então, às vezes você pergunta para o paciente aonde ele está, ele não sabe te responder. O torpor, a gente não costuma escutar muito estupor, a gente escuta mais torpor. É quando há essa alteração de consciência de forma mais pronunciada, mas o paciente ainda é capaz de ser despertado, o estímulo mais forte, tem movimentos espontâneos. No entanto, é aquele paciente que a gente pergunta, qual é o seu nome? Ele responde R$5, esse paciente já está alterado. E o coma, que é quando o paciente ele não é despertado por estímulos fortes e não tem movimentos espontâneos. No caso de coma, nesse nível de consciência, a gente tem a escala de Glasgow, que a gente tem que levar em consideração, que ela é utilizada para ver qual o nível de consciência desse paciente. Ela é utilizada no casos principalmente de acidentes, sabe? De traumas. Ela não pode ser utilizada em caso de embriaguez, drogas ou sedação. Então, se você utilizar a escala de Glasgow nesses sinais, você vai estar utilizando de maneira errada. Vou mostrar aqui a escala. Essa daqui é a escala de coma de Glasgow, certo? Ela tem aqui algumas variáveis e o score. O valor mínimo que pode ter é o valor 3, que é o paciente completamente em coma, ele não responde a nada. E o valor máximo é 15, que o paciente está tranquilão. A gente vai utilizar ele no caso principalmente de acidente de trânsito. Aí, o paciente chegou lá no hospital, acabou de ter um acidente de trânsito, acabou de chegar. Ou você mesmo foi socorrer ele no local do acidente de trânsito. É necessário fazer a escala de Glasgow para ver
o nível de comprometimento da consciência desse paciente. Então, primeiro a gente tem que ver a abertura ocular espontânea. Se você simplesmente chegou no local, o paciente escutou seus passos vindo em direção a ele, ele foi abrir os olhos. Aí já score 4. Ou você chegou lá para atender o seu paciente, ele já estava com o olho aberto. Também é 4. Ele estava com o olho fechado na hora que você chegou ali no carro. Ele tá ali no carro que ele teve o acidente. E aí você falou, senhor ou senhora, e ele abriu o olho, é 3. Ou dor. No caso, você perguntou senhor, senhora, ele não te respondeu, você vai dar um beliscão nele e aí ele acorda. Ou você chacoalha ele e ele acorda. E ele abre os olhos, né? Então, isso é a score 2. E se ele não responde a nada, se ele tá com o olho fechadão, é 1. A resposta verbal, se ela é orientada, confusa, palavras inapropriadas, palavras incompreensíveis, nenhuma. Como isso funciona? Então, você vai perguntar, senhor, senhora, qual é o seu nome? Ele vai te responder, meu nome é fulaninho. Então, é 5. Ou, tipo assim, fulaninho, fulaninho não, né? Senhor ou senhora, qual que é o seu nome? Onde é que eu tô e sei lá o que, ele tá confusão, então isso aí já é 4. Palavras inapropriadas, você fala assim, fulaninho, fulaninho não, gente, como é que pode? Senhor, senhora, qual que é o seu nome? $3, alguma coisa assim, entendeu? Ele não tá consciente, ou incompreensivas. A fala tá confusa. Se a fala estiver confusa, talvez é um nível de comprometimento cerebral meio forte. E nenhuma paciente em coma lá não responde a nada. Resposta motora. Obedece a comando. Você fala, fulaninho, estende o braço. E ele estende o braço. Ok. Fulaninho, onde é que... Aí você estende o braço, você fala, fulaninho, estende o braço. Ele estende o braço e aí ele fala, ai, socorro, Deus. E você fala, onde está sua dor? Ele te responde. Movimento de retirada. O movimento de retirada é quando você vai tentar fazer algum movimento com o seu paciente, você vai tentar esticar ele, por exemplo, ele tá ali no local, você vai tentar tirar ele de lá, e aí ele tira o braço dele, o braço que você tá segurando para tentar tirar ele de lá. Movimento de retirada. Flexão e extensão anormal é flexão e extensão normal de membros, do tronco, etc. Nenhuma. Beleza. A escala de Glasgow. A gente tem que decorar essa escala? Tem que decorar essa escala. Eu fiz um macete para decorar, porque essas coisas grandes eu gosto de decorar utilizando a primeira letra. Então, tipo aqui é E, V, D e nenhum. Nenhum eu nunca vou usar, tá? Nenhum eu sei que é 0. Então, é E, V, D. Esverdeado. Primeira abertura ocular, esverdeado. E de espontâneo, V de voz e D de dor. Esverdeado é a abertura ocular. Resposta verbal é meio confuso. Eu decorei como Ozempic. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu escrevi, mas ok. Ozempic. O de orientado, C de confuso, in de inapropriado, pin de incompreensível, tá? Porque pra mim foi a maneira mais de aqui decorar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, porque senão vocês não vão entender. Calma lá. Gente, minha maneira de decorar as coisas é meio esquisita. Onde que eu botei isso? Acho que eu botei foi aqui. Sim, ó. Esverdeado, tá vendo? Es de espontâneo, V de voz, D de dor. Aqui, Ozempic. O de orientado, C de confuso, in de inapropriado, inc de incompreensível, tá? É imp e inc, tá? Inapropriado e incompreensível. E o da resposta motora, eu coloquei o leão ruge forte em silêncio. Meio paradoxal, mas funciona. O de obedece comandos. Leão, o L, vem de localizar a dor. Ruge, o R vem de retirada, F vem de flexão, E vem de extensão, S vem de sem resposta. Beleza? E é isso. Escala de Glasgow.
Certo, agora vamos para atitudes e decúbito preferido no leito. Aqui eu falei que o estado geral é referido como bag, reg e meg, né? O nível de consciência, se o nível de consciência estiver ok, se o paciente chegar lá, tá lúcido, belezinha, tá consciente, tá no estado de vigília completo, a gente vai utilizar LOT, lúcido, orientado no tempo e no espaço. Certo? Eu acho que eu coloquei isso aqui, deixa eu ver onde que eu coloquei. Não, onde eu coloquei? Aqui. Lote, lúcido orientado no tempo e no espaço. Beleza. Atitude de decúbito preferido no leito vai ser a atitude que o paciente vai adotar no leito ou fora do leito para conseguir algum alívio do que está acontecendo. No caso, isso vai ser principalmente em movimentos voluntários. A gente vai dividir aqui, ó, em voluntários e involuntários. Voluntários é o que o paciente se sente mais confortável para aliviar, né? E involuntário vai ser principalmente aqueles que o corpo do paciente vai adotar dependendo da doença ali que ele tá tendo. Mas tá, vamos entender isso aqui melhor. Primeiramente, voluntário, ortopneica. Ortopneica é quando o paciente ele tá com dor quando ele se deita. Quando ele tem ali uma falta de ar, quando ele se deita, então ele prefere ficar sentado. Então ele vai permanecer sentado na beira do leito com os pés no chão ou no banco, né, com as mãos apoiadas no colchão para facilitar a respiração que ele faz com dificuldade quando ele tá deitado. Genopeitoral é a posição que facilita o enchimento do coração nos casos de derrame pericárdico. Vai ser essa posição aqui de 4, né? Vai ser a posição de 4 que o paciente vai adquirir, que vai ser genopeitoral. Genopeitoral. E pior que a gente tem que saber esses nomes. É muito difícil, até hoje eu ainda não decorei direito, mas a gente precisa decorar esses nomes. Posição de cócoras. O cócoras é tranquilo, que é aquela posição no chão, né, que a gente fica agachado, que é observado em crianças com cardiopatia congênita. Beleza. A parkinsoniana é o paciente com a doença de Parkinson, que ele tá em pé e ele vai ficar com essa posição aqui, ó, com a cabeça para frente, com aqui meio corcunda e com as mãozinhas assim, ó, meio com o cotovelo meio flexionadinho, né? E aí ele vai estar sempre procurando um equilíbrio, né, o paciente com Parkinson. O decúbito lateral, ele é adotado quando um paciente ele tem uma dor de origem pleurítica. Então, na maioria das vezes, esse decúbito lateral ele vai ser adotado com alguma causa pleurítica ou pulmonar. Normalmente, o paciente vai se deitar do lado em que ele está sentindo a dor. Aqui, ó, ele se deita sobre o lado da dor. Por exemplo, um paciente que está com pleurite, que é a inflamação da pleura, do lado direito. Ele vai se deitar do lado direito, porque ele vai permitir uma expansão maior do lado esquerdo para poder respirar, entendeu? Então, ele não vai precisar expandir tanto o lado direito para poder respirar, e aí vai deixar uma amplitude maior para o lado esquerdo. Decúbito dorsal é o paciente que está deitado normal, com as costas viradas pro colchão, né? Que vai ser no caso dos processos inflamatórios pelviperitoneais, então na região aqui da pelve, né? Decúbito ventral é o paciente que está deitado de bruços, né? Ele é comum nos portadores de cólica intestinal. Decúbitos com variados graus de flexão da coluna são observados nas lombalgias, né? Dor na lombar. As atitudes involuntárias, elas independem da vontade do paciente e inclui a atitude passiva, que é o paciente ficar na posição que é colocado no leito, o paciente em coma, né? Ortótono é a atitude em que o tronco e os membros estão rígidos, sem se curvarem para diante, para trás ou para um dos lados. Então, é o paciente completamente estático. O paciente fica completamente rígido na posição, principalmente de decúbito dorsal. Eu coloquei aqui algumas fotos, só ignora. Eu coloquei aqui algumas fotos, aqui eu acho que eu não coloquei. Mas o ortótono, ele fica deitadinho, tranquilão.
O opistótono é a atitude decorrente da contratura da muscular lombar, sendo observada nos casos de tétano e meningite. Então, o paciente ele vai estar formando um arco aqui, ó. Olha, esse é o opistótono, né? Ai, socorro! Aqui, pronto. Opistótono. E aqui, o emprostótono vai ser o contrário, né? Que ele vai estar deitado de bruços, e aí ele vai fazer esse arco também. E esse pleurostótono vai ser comum em pacientes com meningite, raiva e tétano. Então, ele vai estar deitado lateralmente e ele vai fazer essa curva também. Certo? Posição em gatilho, que é encontrada na irritação meningite, é mais comum em crianças e caracteriza pela hiperextensão da cabeça, flexão das pernas sobre as coxas, encurvamento do tronco, com concavidade para diante. Então, ele vai estar mais ou menos nessa posição aqui, ó, posição de gatilho. Ele vai estar meio que na posição fetal, né? Vai estar bem coisadinho, tadinho. E aí, a gente ainda tem a torcicolo e mão pêndula na paralisia radial, que são atitudes involuntárias restritas a determinados segmentos do corpo. Então, você vai pedir pro paciente, estende o braço e a mão dele vai fazer isso aqui, ó, certo?